Fala galera, paz! Nós estamos aqui, tá? Em mais um episódio. Por sinal, esse aqui é um especial, tá? Eu já quero parabenizar a equipe do Podcast Vertical, que tá com a gente aí. Esse mês de maio, nós estamos fazendo um ano, entendeu? Do Podcast Vertical. Eu dou graças a Deus, entendeu? Por tudo quanto ele tem feito. E eu quero também agradecer vocês que participaram também nos episódios, tá? Pra quem não sabe, primeira pessoa, tá? Que gravou foi o Newton. O Newton gravou, tá? E eu quero agradecer de fato. Eu vou deixar cada um se apresentar, tá? Fala o seu nome. E nós estamos aqui sobre vários temas. Se você tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, algum tema, comenta aí e a gente tá ligado aqui e vai ser só vitória. Começando por esse daqui, o homem. Fala galera, boa noite, a paz. Meu nome é um nome bem complicado, Ludwig, vai tentando aí, uma hora você consegue. Eu sou da equipe de apoio aqui, o famoso copeiro. Se tiver precisando de fazer, tamo aí. Isso aí. Foi? Isso aí. Galera, eu vou olhar pra câmera do meio, tá? Pode ser? Tamo chique. Vários pontos, Verdade, né? Então, galera, eu sou o Léo Loureiro. Dou esse suporte aqui pro Everton, né, na parte de gravação de áudio e de vídeo. Estamos aqui comemorando essa conquista, né? De um ano de episódios. Uma trajetória. Barra dono do estúdio. Tá? Barra dono de tudo isso aqui. E já fica a indicação também, tá? Se quiser fazer algum trabalho, cantar, compor, como que ele fala? É compor mesmo, produzir, né? Tá o homem aqui da produção, tá? Fala galera, eu sou o Newton. Já deve me conhecer, né? Muito humilde. Graças a Deus. Só vez agora. É assim, né? Vai, pode ficar à vontade. Fala galera, eu sou o Felipe. É a segunda vez que eu estou aqui. Congrego da Assembleia de Deus Ministérios Fluminense. Trouxe aqui na primeira vez um livro pro Terremoto. O Terremoto ainda falou que eu nunca dei um livro pra ele. Aposto que ele nem deu. Li. E da próxima vez que for me dar presente, me dê dinheiro. Vamos lá. Pix. Eu só trabalho com Pix agora. Gente querida, Deus abençoe vocês. Eu sou Jael de Oliveira, da Assembleia de Deus do Ano Bom. Também é a minha segunda vez, tendo o privilégio de estar aqui no podcast Vertical com essa galera fantástica. Tá? O estrangeiro. Poxa. Essa galera fantástica que Deus tem levantado para mudar mentes aqui na região. Deus abençoe vocês. Faltou largar o espanhol. Um pouquinho só. Vamos lá. Nós vamos começar por qual tema? Joga na mesa. Pós-modernidade, né? Vamos lá. Pra abranger tudo de uma vez. E a gente começar a entrar aí. Pós-modernidade, Jael. Então, eu escolhi esse tema porque é muito importante a gente conhecer o tempo que nós estamos vivendo. Pós-modernidade também é chamado de era contemporânea. A gente sabe muito de história do passado e nem muitos líderes, alguns, conhecem o tempo presente. Acho que para mim lidar com essa geração presente, a galera que eu lidero hoje, a galera que vive contemporâneo meu, eu acho que para mim comunicar bem eu preciso saber o que é pós-modernidade. Então, pós-modernidade é um assunto importante para essa geração. Mas por quê que é? Então, mas aí também é dele. Vamos lá então. Pós-modernidade é um desabafo do tempo moderno. A gente tem um professor aqui de história que com certeza ele sabe falar com mais propriedade do que nós. Século XVII, século XVIII, depois da Idade Média, nós temos a Idade Moderna. A Idade Moderna é a idade que prega que a razão ela é o único meio pelo qual o homem consegue alcançar sucesso e felicidade. A modernidade ela vem para desconstruir a ideia de um só ou uma só instituição dando ordens aos homens. Na época, nós temos a igreja, né? A igreja é quem dava essas ordens. E aí vem o tempo moderno. Nós temos alguns
filósofos do tempo moderno, a gente poderia citar, mas eu quero citar só Immanuel Kant, né? Nós temos aí a questão do iluminismo, né? Que nasce o período moderno, e Kant ele escreve um texto explicando sobre o iluminismo, que ele chama também de conhecimento ou esclarecimento. Aí ele explica que ele usa dois termos, o heteronomia, né? Que para ele heteronomia é todo aquele homem ou aquela situação em que quem nos dá as ordens das nossas vidas, conselho, é externo. Ele diz que o homem não pode fazer parte, né, ou viver na heteronomia. O homem precisa ser autônomo. Então a heteronomia é receber conselho de alguém para uma vida melhor. Ele diz que o homem tem que ser autônomo, e a autonomia é alguém que não precisa de conselho. Para viver bem, ele vive a partir dos seus próprios conselhos, dos seus próprios pensamentos. E aí, numa questão de lei moral, né? O autônomo, para Kant, ele não precisa que ninguém cita para ele leis morais. Ele tem a sua própria lei e vive de acordo com a sua própria lei. E isso era o ideal naquela época, para viver bem e feliz. O que acontece? Logo depois desse período moderno, a gente tem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então a galera fica frustrada, porque todo o idealismo moderno é jogado fora. Então nasce agora o pós-moderno, que diz agora não é mais a razão, né? Agora é cada um por si, agora é individualismo, agora é o hedonismo, agora é o consumismo, agora é o narcisismo, né? Já que a razão antes era a religião, depois da religião a razão. Agora, já que a razão não é o suficiente para nos guiar, eu acho que é melhor a gente viver os nossos próprios deleites. Conseguem compreender? Então toda a era pós-moderna ela é baseada num tripé: hedonismo, consumismo, narcisismo. Hedonismo é aquele que tem o prazer como única fonte de satisfação para a sua vida. Então, já que a minha razão não me leva a lugar nenhum, eu preciso ser feliz aqui e agora, né? Então eu acho que essa é a ideia que circula todo mundo de hoje, e infelizmente essa ideia tem entrado dentro das nossas igrejas, que é o que torna tudo mais perigoso, né? Pode falar, mas depois eu vou perguntar por quê. Okay. Só ainda completando as falas do Jael, não defendendo a modernidade e a pós-modernidade em si, mas o Augusto Comte, que foi o precursor ali do positivismo, que começou com isso sobre a ciência tem que estar no meio e a religião que espere um pouco porque ela perdeu o monopólio. Isso. Ainda dentro disso, foi muito importante, até porque estávamos aqui falando sobre crescer no conhecimento. Sim. Nesse momento foi quando aconteceu a revolução científica e apareceu o termo ignorum. Foi porque eles falaram, a igreja não sabe de tudo, nós somos ignorantes, então vamos estudar. Então, mesmo com a igreja perdendo o monopólio do conhecimento, os homens tiveram a capacidade de crescer no conhecimento, porque a igreja, se aparecia alguma coisa, ela dizia, não temos explicação, e se tiver explicação é alguma coisa divina. Então eles falavam, nós somos ignorantes e com a ignorância vamos adquirindo conhecimento. Então, pelo menos nessa parte, a modernidade foi boa. No sentido vantajoso. Vamos crescer no conhecimento. É isso aí. Porque como foi com Galileu Galilei. É isso aí. Não entendemos o que acontece fora do nosso mundo, vamos dizer que é assim, a Terra é o centro. Mas a partir do momento que ele fala, eu não sei o que está acontecendo, eu vou estudar cientificamente, o homem começou a crescer no conhecimento. Eu falo que Deus sabe de todas as coisas. Qual que é o problema disso? O que o mundo fez na era moderna em relação à igreja? Descartou a igreja. O que nós cristãos fizemos? Reformamos a igreja. Por isso nós estamos aqui hoje. Ótimo. Se nós fizéssemos como o mundo fez na era moderna, não teria igreja hoje. Então, na era moderna, o mundo diz, vamos descartar a igreja. Os próprios cristãos da época dizem, precisamos reformar a igreja. Porque, de fato, a igreja é quem tinha o monopólio do conhecimento. Então, elas é a que dava o martelo final. E a gente sabe que a igreja, no sentido científico, né,
ela não sabe de tudo, até porque a ciência foi um privilégio que Deus deu ao homem para alcançar coisas que talvez não está claro nas páginas da Bíblia Sagrada. Tu falou que era um perigo, né? Sim, Você entrou na igreja, entrar na igreja. Por que você acha que isso é um perigo? eu falei sobre o hedonismo, né? Hoje tudo é em relação ao prazer, as coisas são rápidas e a pós-modernidade, de maneira sutil, ela acaba influenciando a cada um de nós. Por exemplo, quem aqui consegue ouvir um áudio de 10 minutos no WhatsApp? Sem acelerar é impossível. Pô, meu irmão, não tô aguentando de um. Passou de um, me liga. Passou de um, me liga. Com todo respeito, isso revela a nossa mediocridade. Consegue compreender? Com todo respeito. Eu já vi um líder que estava comigo num carro e uma irmã manda para ele uma situação muito difícil que precisava resolver. E o áudio era de 6 minutos. E ele é um líder. Ele acelerou e botou no 2 e disse, cara, eu não consigo ouvir. É uma outra questão. Consegue compreender isso? Sim. Quando é uma questão muito simples, tudo bem. Um amigo vai te mandar de como ele passeou, não sei o que e tal. Não, acelera isso. O problema é você tornar isso, em toda maneira de vida, algo como uma forma de vida. Isso é complicado. Ah, mas aí, Então, tipo assim, isso acontecendo igual sobre o áudio, isso aí revela que eu não tô nem aí pela causa da pessoa, né? na maioria das vezes, eu não posso aqui, né, bater martelo. A gente nunca bate. Tu gosta do martelo? Tu gosta do martelo? A gente não é juiz. Poxa. Quem sempre estuda sempre percebe que não sabe de nada. Eu entendo que a probabilidade daquele problema ser resolvido de uma maneira ruim é muito grande. Porque você precisa ouvir detalhes. O líder precisa ouvir detalhes. Uma outra questão é a questão do prazer. A pós-modernidade, ela é pregada de forma sutil através da cultura pop. Nós temos músicas, nós temos filmes, nós temos teatro, arte. Isso vai entrando de maneira sutil na mente e na vida das pessoas. Eu gosto do apóstolo Paulo em Romanos, ele diz que nós não podemos conformar com o mundo, mas renovar a nossa mente. Então, a gente precisa entender que a pós-modernidade, alguns fatores, torna a gente, de alguma forma, muito raso, sem profundidade. Outra questão do sofrimento. Não é? Deus ama o sofrimento, a gente não. Ok? Você pega, por exemplo, nós vamos falar depois sobre pregação, eu não preciso estudar muito, não. Porque o sofrimento faz parte da vida da pessoa. Por que alguns fatores, e por que não dizer todos os fatores aí da pós-modernidade é perigoso? Porque hoje há sempre uma busca pelo ser feliz em todo e qualquer momento. Só que assim, quando você está trabalhando, suando, sofrendo, não há felicidade ali. Ok? Então, para essa galera, ela quer descartar esse momento e ir logo para o momento da felicidade. Isso invade todo e qualquer espaço social, igreja, hospital, tudo quanto a gente está vivendo, a gente tem frequentemente sendo bombardeado por esses fatores aí da pós-modernidade. Felipe, fala aí do seu tema um pouco pra gente. Eu vou falar um tema que abrange até mesmo essa questão da pós-modernidade, mas sobre pregação. Eu estou lendo um livro sobre a história da pregação, muito bom, e ali eu percebo que a pregação é algo fundamental e uma característica que, querendo ou não, ela reflete muito na saúde da igreja. Sim. Quando a pregação ela cai, ela perde suas características, sua fidelidade com o evangelho, com a palavra de Deus, automaticamente a igreja fica enferma. A gente pode ver isso na história da igreja. Mas quando a pregação ela volta a ter o lugar que ela deve ter no evangelho, no cristianismo, a gente vê que a igreja ela triunfa, ela entra no tempo áureo do crescimento. A gente pode ver na história da igreja, a partir da reforma protestante, que foi a guinada na pregação. Porque antes, né, como já vem falado aqui, a igreja ela detinha um conhecimento, mas ao mesmo tempo ela se dobrou ao Estado. De tal maneira que a pregação ela decaiu, produziu falsos cristãos,
falsos mestres, a igreja se dobrando diante do Estado. Só que quando teve essa reforma, ela impactou a igreja de uma tal maneira porque a pregação voltou a ocupar o lugar que ela deve ocupar, que é o principal, né? E infelizmente hoje a gente está Aqui, deixa eu te falar, deixa eu te falar. E você acha que hoje há alguma necessidade de ter outra reforma? Meu Com Deus, certeza. Por Por quê? quê? Deus, cara. Começando em nós, vamos falar isso, né? Sim. Vamos deixar a gente de fora. O problema é que a protestante reformou uma igreja. Como que a gente vai reformar hoje 100 mil tem vários igrejas? segmentos difícil, também, né? né? Aham. Fora que o É cristianismo- muito difícil. Tem que reformar a gente primeiro, nosso ambiente. Porque- Cara, mas isso daí, daqui a pouco nós vamos entrar num assunto também que abrange a área da música, porque isso tudo também faz parte também do período ali, né, do culto, essas coisas, porque... Mas isso daí prejudica muita coisa? Não, eu quero entrar nisso daí, Eu posso cara. responder essa? Eu pode. Uma pregação, vamos dizer assim, não queria usar o termo falsa, mas vou usar o termo falso. Uma falsa pregação, ela em vez de gerar cristãos divinos ou genuínos, ela gera ateus, agnósticos, dentre outros. Ou por quê? A partir do momento que eu prego com base no hedonismo, prazer, e digo que Cristo vai realizar todos os meus desejos, ele não realiza os meus desejos de uma a outra. Eu falo, ou Cristo não existe, ou ele não liga pra mim. Então, uma falsa pregação, ela vai te gerar isso. Frustrações. Aí você vai dizer, ou eu saio da igreja, ou eu continuo aqui um agnóstico, sem ter certeza se ele liga pra mim. É por isso que surgiu a frase, Deus tem seus preferidos. Porque a partir do momento que ele não faz a minha vontade, eu digo, ele não existe. É isso Por aí. quê? Falsas pregações. Deus vai realizar todos os seus desejos. Aí algumas igrejas... Influência da pós-modernidade. Por Mas exemplo, isso daí, eu tenho um amigo meu que ele é meio puritano, ele é de Belo Horizonte. Ele diz assim, Jael, eu prefiro, tá, um bairro cheio de bar do que um bairro cheio de igreja, onde a palavra não é verdadeiramente pregada. Nossa, maneiro. Entendeu? No meu bairro que mais tem. Ele disse assim, porque o cara que tá no bar, quando é impactado por uma palavra de verdade, a probabilidade de ser transformado é grande. Só que quanto mais você se alimenta de falsa pregação, mais difícil fica de alcançar. E você tem uma falsa sensação de que já conhece a Deus, mas não conhece a Deus. Tá, eu vou fazer duas perguntas nisso daí, tu vai... Não, conclui e eu faço a pergunta. Não, essa questão do hedonismo é muito interessante, que às vezes a pessoa vai num culto já com essa expectativa de a pregação alimentar o próprio ego dela, fornecer prazer para ela. Aí que entra, eu sempre comparo que é uma faca de dois gumes, o lado de quem está ouvindo e o lado de quem está pregando. Porque quem prega, a gente parte do pressuposto que sabe compreender a sociedade. Aí vê as pessoas que querem buscar. Por isso que a gente vê nas igrejas aí investindo pesado em campanha. Porque a pessoa vai o quê? Ah, não, eu quero minha vitória, eu quero meu milagre, Deus pode fazer isso. E às vezes os pastores, pregadores, já vão pregando com esse intuito. Aí entra a questão da fidelidade na pregação. Tá. Porque as pessoas querem promover felicidade, mas esquecem da fidelidade com Deus. Eu tenho uma dificuldade um pouco de falar de mim, mas as nossas experiências, elas são nossas. Então a gente tem que falar de a gente mesmo. Eu pastoreei uma igreja durante 2 anos numa cidade. 2 anos. Para ser exato, 1 ano e 8 meses. Não chegou a 2 anos. E nós começamos do zero, deixamos 38 membros. 38 membros. Começamos do zero, deixamos 38 membros. Então, circulando ali, dava 60 pessoas com congregados e visitantes. Eu saí de lá. Um amigo meu, que também é pastor, abriu uma igreja no mesmo local. Entende? E assim, ele já está indo para o 3º ano, ele está com 2 famílias. E ele falando, Jael, eu tenho uma dificuldade, cara, porque eu não estou conseguindo fazer a igreja crescer. Aí ele perguntou, qual foi a sua estratégia? Porque eu tenho implantado várias estratégias. A última agora é o Portal da Bênção. E eu fiquei triste, porque eu falei, eu não tinha estratégia nenhuma. Nárnia. Na moral, a minha maneira de trabalhar, eu falei, querido, eu pregava a palavra. Escola Bíblica Dominical, estudo bíblico, e eu tinha um projeto chamado Semana Teológica, onde 1 semana no mês a gente estudava um tema durante todos os dias da semana, de segunda a domingo.
e a igreja cresceu. Então não é a palavra que faz a igreja crescer. Léo, tem algum comentário? Contrário mesmo. A respeito da pós-modernidade, né? Dessa questão. Tá virando de cabeça pra baixo. Pro outro lado. Pode deixar em pé A mesmo. respeito do prazer, né? E de coisas. Eu não tô nem aparecendo, o em pé. Ah, então é isso. Virou deitado, bacana. Agora tá pressão todo mundo. O Lee Everton pediu pra eu falar alguma coisa a respeito de música, né? Acho que uma coisa que eu percebo muito hoje em dia, falando em termos de música, né? É que essa questão do prazer e da coisa mais superficial, a gente tem uma tendência hoje, na minha leitura, é que a igreja, ela aceita e gosta de por exemplo, de uma passagem bíblica que já foi falada em outras músicas. Então a igreja gosta daquilo que... A igreja não, a sociedade gosta daquilo que ela já conhece, gosta daquilo que é mais fácil de consumir. Então se eu ver uma música que tem uma estrutura parecida, uma letra parecida, ela absorve com mais facilidade porque ela tem menos trabalho para entender aquela música. Então, mentalmente é mais... reconheci, entendi, opa, show. Agora você vê uma música que tem uma estrutura... Vamos falar de estrutura musical não, mas que pega uma passagem bíblica um pouco mais escondida ali na Bíblia. Acho que a igreja... eu imagino que seja mais... que é uma música mais difícil de ser aceita e ser absorvida porque... uma passagem que não é pop. É uma passagem bíblica pouco pop. Pela questão do absorver. O absorver, ele gasta energia. Sim. O cérebro não vai... Eu não quero algo que gasta energia. Entende? Entendeu? Eu quero algo mais... Porque a gente... Eu tenho uma cunhada que mora comigo e um dia ela disse assim pra mim, Jael, eu tô sendo um fardo pra você, né? Morando aqui na sua casa. Um peso. Eu disse, um peso. Você está sendo um peso. E ela, como alguém nova, a galera da pós-modernidade, ela ficou assustada. Ficou assustada. Eu disse, não é para você ficar assustado. De fato, é uma responsabilidade. Ter alguém morando comigo é um peso. E esse peso é que faz com que eu tenha responsabilidade, cresça. E quanto mais peso, mais pé no chão. Aí ela entendeu de uma outra perspectiva. Consegue compreender? Porque a gente... expurga o sofrimento, a gente expurga o cansaço, é o que ele falou, né? A música mais rápida, porque para pensar, entende? É complicado. E se você colocar prazer ainda na música, um retorno imediato, vai virar, o cativeiro vai chegar, seu inimigo vai ser pisado, vai chegar depois. É sobre isso daí. Nós vamos entrar nisso daí. Meu Deus. Ó, só pra impressionar, tá? Aqui, quer fazer pergunta pra galera do Instagram? Então, vou fazer. Ó, vamos fazer de uma vez. Você que tiver alguma dúvida aí, faz aí nós estamos aqui ligados aqui. Outra coisa, compartilha aí, entendeu? Pra o tanto de pessoa que você puder. O tanto de pessoa que você puder, tá ok? Se você tiver alguma dúvida, faça a pergunta aí que a gente tá ligado aqui e a gente vai responder. Nós vamos voltar nesse aqui, entendeu? Eu vou chegar depois. Pra impressionar essa pergunta. Sobre o que o Felipe falou aqui, sobre as pregações, só pra eu não me perder. E qual que é o perigo disso daí? O perigo não. Quem que tá mais errado? Quem faz ou quem recebe aquilo? Por quê? Aí falou do prazer, né? Do hedonismo e tal. Aí eu falo pra pessoa ali sobre o ego dela ali. A pessoa se infla, beleza. Quem que tá mais errado? Eu, que no caso tô pregando aquilo dali, ou aquela pessoa que sempre gosta de se alimentar daquilo dali? Por quê? Porque isso aí... Não, rapidinho. É só pra... Não, mas é a mesma. É só pra você compreender. Porque, por exemplo, se tiver errado, essa pessoa vai ter um julgamento complicado. E aí? Então, na minha percepção, cada um tem sua parcialidade de culpa. Não tem como falar quem está mais errado. Porque tem o povo que é errado, porque, por exemplo, se eu sou errado e alguém vem e me confronta, eu fico nervoso. Eu não paro para pensar, como já foi falado aqui, para analisar se eu sou certo ou estou errado. E quem aproveita dessa situação, que no caso é o ministério, os pregadores. Porque a Bíblia diz, né, que os mestres, os pregadores, vão ter um juízo mais severo. Então, se eles estão enganando o povo, aí entra o que o Nito falou, eles estão produzindo falsos cristãos. E os falsos cristãos não gostam de ser alimentados com uma falsa comida. Porque, por exemplo, hoje,
falando lá do ministro. O que o ministro vai pregar? O que ele pensa? Eu vou pregar uma mensagem para que eu possa voltar naquela igreja. Virar a casa, irmão. Virar a casa. Capotar. Preguem para virar a casa. Dependendo do lugar. Não façam isso, não façam isso. Aí isso entra num conglomerado de coisas, Terremoto. Por exemplo, que eu já vi gente falando assim, Deus falou comigo que vai soprar o meu nome nos 4 cantos da terra. Meu Deus. Começou pelo Geel aí. Não, Já tá no caminho, né? mas é uma questão. Mas é uma questão de escolha de Deus. Rapidinho. Alguém disse assim: Deus vai me honrar. E a nossa concepção de honra é uma concepção de exposição, de fama. Mas o evangelho, a concepção de honra, é a cruz, cara. Onde Cristo foi mais honrado? Na cruz, cara. Você entendeu? Só para corroborar com o que ele diz aqui, ó. 2 Timóteo 4:2. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha só, você fez uma pergunta: quem é o mais culpado? Começa com o povo. Tá vendo? Começa com o povo. Chegará tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Você entendeu? Então, ambos, como ele falou com propriedade, têm uma parcela de culpa. Mas assim, há uma grande culpa também de quem escuta. Quem cara. coloca eles lá é a galera. É isso aí, porque sim. quem faz o pregador é o público, cara. E quem que faz o cantor? Também. Vamos falar sobre isso aqui agora, que a gente... Boa. Vou voltar aqui. Vocês falaram sobre a música, né, que mexe. Falando sobre música, Ludwig. Cara, então, A música atual. Então, vamos entrar nessa. É o mesmo princípio, é a mesma raiz do que vocês estão falando sobre pregação aí. Então. É a mesma coisa. A pessoa, por exemplo, o ministro de louvor, ele se propõe lá, hoje em dia, o primeiro pensamento, bom, é o que a gente está vendo, né? O primeiro pensamento é como o povo vai receber isso. Porque se a gente perguntar qual é o papel do ministro do louvor, a única coisa que vem na nossa cabeça é levar a igreja à adoração. Beleza, então a ideia que a gente tem é o quê? Não, se a igreja está reagindo bem, eu levei a adoração, né? Mas então não é isso, não? Não, claro que não. Porque, por exemplo, da mesma forma que tem pregação que fala coisa boa, coisa certa, coisa que vai gerar um crescimento espiritual na pessoa, a música traz do mesmo jeito. Hoje em dia a música que a gente tem escutado é a música que tá ali, você fica bom ali, né? Pula, dá todo um indício de que você tá recebendo de Deus, tá sendo transformado, e você sai do lado de fora, continua a mesma coisa. Porque é a música que, como vocês falaram da pregação, a música também só fala o que você quer ouvir, o que vai te fazer bem no momento, o que vai te fazer bem até para a situação que você tá passando. E isso aí acaba que influencia a galera a entrar na igreja para consumir algo, entende? Então, tipo assim, quando você sai de casa para você consumir algo, eu fico me perguntando assim, pô, e o culto que a gente tem que prestar? Porque se no momento do louvor já começa com a gente recebendo, o que a gente vai entregar? Meu Deus, está de parabéns. Eu citei aqui, por exemplo, o tripé, né? Do hedonismo, o narcisismo e o consumismo. Culto é lugar de perder. Cada vez que eu vou cultuar a Deus, eu tenho que perder mais de mim. Consegue compreender? Se eu vou para receber algo, eu tô com uma concepção de culto deturpada, porque culto é lugar de perder. Cada vez que eu aproximo de Deus, eu preciso perder mais de mim, do meu eu, para mim parecer mais com Ele. Entende? Então toda vez que eu vou cultuar a Deus, eu preciso ser transformado. De quê? Transformado de quê? Para que eu preciso ser transformado? A questão da transformação é questão de semântica. Existe uma coisa ruim em mim. Então eu preciso ser confrontado. Agora, quando eu tenho uma presença de Deus em mim, eu já estou recebendo. Essa questão da música aí, por exemplo, eu amo esse assunto da pós-modernidade. Na sociedade, por exemplo, a música. E assim, é tão acelerado, é tão rápido,
A gente poderia falar da música É Preciso Amar as Pessoas. Como se não houvesse amanhã. Onde está essa música? 20 anos atrás? Um pouco mais, né? Como é que é? Você reclama com seus pais por tudo? Como é que é? Isso é um absurdo. Isso é uma letra de sucesso no mundo. Das paradas, de bombar. Entende? Pensa, a galera 25 anos atrás ouvindo isso. No carro, nas rádios. Né? Você reclama com seu pai por tudo. Isso é um absurdo. Você precisa amar as pessoas. Aí vem pra hoje. Vem deslizando, vem. Não, fala a verdade. Não, é um sofrimento. Eu passo na rua, eu falo, Senhor, o que está acontecendo? Caraca, velho. Agora vamos pra igreja. Aí você pega, ó Pai, eu queria tanto ver Rapaz do céu, essa meu música aí. Senhor descer, vindo me encontrar. Letra, pra gente que é músico, criação melódica, estrutura musical. Meu Deus, cara. Agora você pega os louvores de hoje. Nossa, eu fico arrepiado e triste ao mesmo tempo, porque você vê que é muito perto, a evolução da decadência desse mundo é muito rápida, cara. Entende? Então isso que nós estamos fazendo aqui hoje, eu espero que Deus continue levantando pessoas para bater nessa tecla. A gente precisa renovar a nossa maneira de pensar, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, cara. Entende? Eu vou chegar depois, só para impressionar. Isso é um homem conversando. Sim. Entende? Se você pegar essa frase e botar na boca de um homem, perfeito. Porque a gente está aqui nisso, numa guerra, numa luta, eu tenho que aparecer. Deus não é assim. Deus não chegou para impressionar. Jesus, pelo contrário, ele não impressionou em nada. Quando você vê Isaías, você olhava para ele, a gente não via nada nele. Então, a gente precisa preocupar com esse assunto. É aí que perdemos a verdadeira adoração, como foi comentado, do original mesmo, próximo Deus, estar aos pés de um Senhor, viver ali, a partir do momento que não entendemos o verdadeiro conceito de adoração, que é estar aos pés de Cristo fazendo a sua vontade, achamos que ir para o culto, levantar as mãos e falar que ele vai chegar para me impressionar, que meus inimigos serão derrotados, eu perdi tudo. Lembrando que os músicos são os mais atacados, porque Satanás também era músico, tá? Espera, vai devagar. Vai jogando. Espera. Ele vai jogando, cara. Fora que com esse tipo de música aí dentro da igreja, a gente joga a suficiência do sacrifício de Jesus no lixo. No lixo. Esquece, Eu tem que penso- impressionar de novo. Sim. Eu penso, por exemplo, essa música que ele citou, eu não lembro o nome dela. Enfim, A antiga ou a nova? a antiga que você Autor- citou. Autor da minha fé. Autor da minha da fé. Autor da fé. Enfim, o que eu vejo? Eu vejo que é possível uma música passar a mensagem com musicalidade um pouco mais simplificada, mais pop, mais acessível, porque Sim. assim, por exemplo, o tipo de música, por exemplo, meu pai gosta muito, vamos supor, Vitorino Silva. Nossa, É um eu tipo amo. de música muito, vamos falar assim, muito rebuscada, Clássico. que às vezes uma pessoa de gosto musical mais pop, mais raso, às vezes não vai dar atenção. Ou seja, se tiver seriedade e sabedoria de fazer uma música um pouco mais pop, com mensagem de cruz, com uma mensagem, né, pra valer, ok, eu acho bacana. Eu acho que existem músicas que conseguiram pegar um meio termo, assim, de uma roupagem, uma estrutura popular, mais branda, né? Não tão rebuscada, mas com letra Isso aí. com letra profunda, sabe? Com mensagem assertiva, entendeu? Então acho que ruim é quando você já pega uma estrutura musical já bem mastigada, né? Comida para criança, Põe um conteúdo ralé. ali. Triste. Aí eu acho que Triste. você deixa de alimentar como devia, sabe? Esse é um ponto que nesse O que aspecto você ela falou é importante, porque a pós-modernidade, ela vai criar pessoas pós-modernas. Jair, isso é óbvio. Você está falando. Mas não é assim no sentido tão óbvio. Por exemplo, uma galera que nasceu hoje, tem um monte de gente nascendo agora. Ele vai ser formado
com as lentes desse mundo. Sim. E não existe nenhum doutor psiquiatra, nem a manifestação do poder de Deus, tá? Tira as lentes de quem nasceu hoje. É impossível. Seria uma outra pessoa. Então requer de nós estratégia. É o que você falou. É possível você pegar algo mais simples, no sentido musical, mas botar conteúdo. Ok? Eu não sei se vocês... Eu esqueci agora, tem um cara que ele canta a carta de Paulo a Timóteo. Já vi. Eu tirei essa música há pouco tempo. Então, ele canta a carta de Paulo a Timóteo. Amado Timóteo. Não, Amado Timóteo. É o nome do CD. É top. Agora, o problema é, a galera vai consumir isso? Já não é tão... Meu Deus. Já não é tão... Então, mas não é tão mastigado. Isso aí é culpa dos ministros de louvor dentro da igreja? Antes de responder, gente, ó, nós temos aqui com esse patrocínio top, tá? Salgados Rocha, tá? É o melhor salgado da região e eu já quero aqui falar que no último vídeo eu falei, o Nilton se levantou contra minha vida e contra o meu ministério, porque eu sempre falo aqui que esse salgado aqui é o segundo alimento que não engorda, tá? Porque o primeiro é a palavra, o segundo é o Salgado Rocha. Ele falou assim, mas o Terrê tá falando isso e ele é gordão. Eu já era gordo antes do patrocínio, eu só tô mantendo, tá? Então eu tô aqui, tá? Porque ele se levantou contra o meu mistério. Outra coisa, eu quero mandar um abraço, quero mandar um beijo pro meu filho, não tá me assistindo hoje, mas vai me assistir. Hoje ele tá fazendo 1 mês de vida. Parabéns. Isso. Parabéns. Vamos bater palma pro meu Parabéns. Parabéns O menino Oliver, tá? Todo babão. Também. Normal. Minha família, o último. Que, aliás, o Felipe não foi na apresentação ontem, né? Não, eu não vou falar, eu não vou falar nada, porque a pregação é mais importante pra ele. Vamos lá. Jael, você fez a pergunta pro Jael ou pra mesa inteira? Vai. Felipe tá um pouco quieto. E sobre a culpa do... Repete, por favor. Perguntei se era culpa dos ministros de louvor ter essa falta de letra bíblica, igual ele falou que eu esqueci o nome do rapaz, que ele canta a carta de Timóteo. A música é Amado Timóteo. Pra mim é igual, parte do mesmo princípio da pregação. Uhum. Tem a sua parcialidade de culpa. Só que aí entra também no quesito, olhando do ministro de louvor, aí entra muito nessa questão pessoal, porque eu particularmente conheço poucos ministros de louvor que estudam teologia. Sim. Entendeu? Aí já é complicado, porque a pessoa quer não vai na hora, ela vai ministrar, mas... Oi? Isso aqui já dá um corte, tá? Felipe dizendo, ministro de louvor não estuda teologia. Felipe Lemos! Deixa eu levantar uma bola aqui. Ontem não sei, vou fazer de conta que de repente ninguém realmente me conhece aqui. Não sou, né, nada conhecido, mas talvez pelo aparição no podcast que a galera já me conhece. Sou membro da Assembleia de Deus, né, na Catedral, na sede. E olha que engraçado, ontem a nossa líder passou uma música pra gente na sexta-feira, o líder Fabiano, que o marido dela já veio aqui no podcast, foi o último podcast gravado aqui, que ainda não foi ao ar. Ela passou uma música pra gente lá, e olha, de qual ano? 2000, alguma coisa assim mais ou menos. O nome da música é Ouve, Senhor, do Diante do Trono, e é praticamente a história de quando Senaqueribe afronta a Ezequias. Que lindo. A letra, e olha que interessante, que eu fico comentando com meu outro amigo, meu primo, o Cleiton, né, coordenador do JDF também, que ele toca lá, e a gente gosta muito de falar sobre isso. Cara, quantas vezes um músico, instrumentista, toca e não sabe que letra que foi a música. Sim. E eu comentei com ele, cara, voltando a falar sobre temas bíblicos dentro de música, a música, ela tem 4 trechos e o refrão dela não é repetição. Por quê? A música faz questão de narrar a história, cara. Coisa linda. Musicalizou a história do rei Coisa Ezequias. linda. Cara, Coisa linda. e é algo que Fantástico, cara. algo que há 20 anos atrás Fantástico. era mais consumível. Eu falei assim, cara, é muito diferente isso. Falando de Cara, música, isso E daí... o interessante é que isso aconteceu que ontem. lindo, cara. Que lindo. E isso aí é preocupante, porque isso aí a gente sempre comenta, né? Que nós somos a última geração.
Entendeu? Tipo assim, vocês vão entender. Porque o arrebatamento vai acontecer na nossa. Eu escuto muito isso. E olha só da onde a gente tá indo e pra onde que a gente vai com esse pensamento. E fora Preocupante. o público, né, tinha uns amigos meus, eu estava num evento aí, aí tinha um rapaz cantando uma música lá que ele mesmo falou, né? Ah, essa música não tem conteúdo nenhum, mas o público tava lá no alto, né? Pulando, rodando. E Ele cantou? Não, o cantor tava cantando e tinha um sujeito gravando. Aí aparece um colega meu e falou assim: a música, o pessoal tá pulando, mas a música não tem nada com nada. É afronta, né? Eu não sei. Assim, quem deveria ser as inspirações musicais para os nossos ministros? O livro de Salmo, cara. O livro de Salmo é o inário de Israel. É teologia pura, cara. Porque além de levar o povo, o público a adorar, existe um quê pedagógico, entende? Na música. Porque tudo precisa te ensinar no culto a respeito de Deus. Já que o culto é para Deus, eu tenho que chegar e ter informação a respeito de Deus. Então, o culto não é um local que eu venho ouvir sobre mim. É isso aí. Entende? Então, você pega, por exemplo, Salmo 139, para onde irei eu? Tá falando de quê? Da onipresença de Deus. Olha isso, cara. O Deus que sabe das minhas palavras antes que elas saem na minha língua. Tá falando da onisciência de Deus. Se você for pegar do Salmo 1 até o último, que é o inário de Israel, é Bíblia pura, cara. É Bíblia pura. Então acho que assim, a gente poderia olhar um pouco mais para as Escrituras, e teologia é a base de toda a vida cristã. Eu vou repetir. Teologia é a base de toda a vida cristã. Eu vou falar um negócio aqui. Você iria falar alguma coisa? E falando de música, tocando em Davi, escreveu alguns salmos, é impossível mesmo uma boa música e ser doutrinado se ela não tiver a teologia. Até porque o próprio Davi, um ótimo teólogo, por sinal, quando o mesmo peca, ele só consegue chegar até Deus depois, no Salmo 51, porque ele é muito doutrinado, teologicamente. Isso aí. Dizendo, segundo as suas misericórdias e o seu amor. Misericórdia e amor, atributos de Deus, ele sabe com quem ele está falando. Ele conhece Deus muito bem. Diferente de Adão, que como ainda não existia o pecado, não conhecia a parte da misericórdia de Deus, quando ele peca, o que ele faz? Não sei o que Deus vai fazer comigo, vou me esconder. Então toda pessoa que não é doutrinada, ela quando peca, ela não sabe o que fazer, ela não sabe como reagir. Diferente de Davi, que conhece Deus muito bem e sei que ele pode me perdoar. Essa é a importância de ser doutrinado. Muito lindo. Tamo junto. Aqui, a gente entrou no culto e sobre o culto, qual que é a melhor parte? Você vai entender. Por quê? Por quê? Por quê? Isso aí, pô, pra gente que prega, pra gente que prega, a gente ouve. A gente ouve. Falando assim, agora A pergunta dele. chegou a melhor parte do culto. Meu Deus, cara. Com 15 minutos. Não, eu não tô nem falando de tempo, eu não tô falando de... Vamos lá, é essa pergunta. Esse cara pecado. E o varão ficou lá, ó, jogando medley, 5 músicas, nada com nada. Nada, mas o povo tava reagindo. E aí, qual que é a melhor parte do culto? Pergunta pra ele. Vai. Pra mim, tem que ter exposição da palavra. O louvor é bom, tem a sua função, seja ela humana, seja espiritual. Contudo, tem que ter exposição da palavra. Posso responder também? O centro do culto, inicialmente, era-se o sacrifício, ainda a adoração a Deus. Quando o povo é saqueado e chega na Babilônia, já não tem mais o sacrifício, se perdeu o sacrifício. Ali, a partir desse momento, o centro do culto se torna a exposição da palavra, a exposição da pregação. Então, vamos dizer assim, que é muito difícil bater o martelo. Claro que Deus
quer ser adorado, mas é muito difícil olhar para um Deus e falar assim, ele prefere tal parte do culto. O culto em si, ele é importante. Quem inventou essa parte de que essa é a melhor parte fomos nós mesmos. E, como foi dito, é a melhor parte pra gente, mas pra melhor parte a gente deixa 15 minutos, 10 minutos, ou fala, fica à vontade que todo mundo indo embora já. Então... o culto em si é importante. O culto em si é importante. O culto em si é importante. Capítulo 2 de Mateus, eu tenho uma percepção alegórica, mas é uma questão de culto. Aqui vai falar os magos, né? A gente que estuda teologia aí, a gente sabe, né? Não vou jogar isso na mesa. Não é 3 também, mas fala uns. Ó, capítulo 2, versículo 11. Entrando na casa, acharam o menino, Maria sua mãe, prostrado, adoraram. Abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Verso 12. Sendo por divina revelação avisados para que não voltassem para Herodes, partiram para uma terra por outro caminho. Então observe, entra na casa, o menino está na casa, isso é culto. Entra na casa, o menino está na casa, a adoração, a oferta, e aí depois você tem avisados por divina revelação. Olha só, eles recebem uma informação a respeito da vida deles depois de encontrar o menino, ofertar o menino e adorar o menino. É completo. É completo. Então eu não posso aqui definir qual seria a parte mais importante. O culto é importante desde que ele começa até o momento em que ele termina. Só para completar aqui um pouco sobre o culto ainda, e hoje nem tanto, ou quase nunca, temos uma voz profética na igreja, só alegando hoje que não existe mais profeta, mas sim dom de profecia. Que isso? E meu filho? Você tá falando que meu filho não é profeta? Por vezes, o nosso culto e a nossa adoração entregamos de qualquer forma. E quando Israel fez assim, foi o que Deus disse. Seria melhor que se levantasse um sacerdote, fechasse a porta do templo e que nem tivesse mais culto. Aí o povo perguntava, em que estamos errando? E Deus chamava ele de sonso para lá. Nesse ritmo. Então, a partir do momento que entregamos um culto de qualquer jeito, e ainda definimos qual é a melhor parte do culto, temos que ter essa preocupação. Será que Deus está aceitando o meu culto? Porque ir na igreja todo domingo é muito fácil. O mais difícil é Deus aceitar o culto. Eu vejo como que a gente é ruim, né, cara? O ser humano não presta. A gente quer definir uma parte melhor no culto e a gente ainda despreza o que nós definimos como melhor parte. Sim. Não, a gente escolhe uma melhor parte, a gente negligencia essa melhor parte. Entende? Eu fui pregar numa igreja aí esses dias que teve evento, teatro, e eles foram e tal. Depois me deu 9 horas para eu ir pregar. 9 horas. E assim, eu sou sincero. Falei, irmãos, eu não consigo. Eu não aprendi assim. Entende? Então, não. Aí eu falei algumas coisas, 10 minutos e entreguei. Então, mas e aí? Vai do seu aprender ou vai do costume da igreja? Se do costume da igreja vou passar 9 horas. Vai do meu aprender. É a maneira que eu aprendi. Tá, Então, mas aí no caso, peraí. O pregador que mas tem... aí no caso não, em si não tá errado. Por exemplo, não tô falando que é o costume da igreja também. Sim, sim. Mas e se for o costume da igreja? Por exemplo, pô, aqui a nossa igreja costuma acabar tarde e passar tarde pro pregador. Porém não te passou, mas o seu costume é acabar culto 9 horas. Sim, o dele é acabar 11h30. Sim. Entendeu? Então em si não tá errado. Então, mas o costume aqui não está no horário. O costume está aqui em dar uma ênfase à palavra. Entende? Se a pessoa falar comigo assim, não, você tem até 40 minutos para expor a Bíblia. Me entregou 9 horas, tudo bem. Mas eu estava num ambiente onde o aprendizado geral daquele ambiente era o culto terminar às 9 horas. Então, se você for pegar a questão que o culto, como o apóstolo Paulo vai dizer, ele começa com decência e ordem, o horário também é importante para Deus. E dizendo do homem pós-moderno, em 2 horas de culto, a atenção dele já saturou. A mente está cansada, ele não tem mais tempo para para ouvir. A ouvir. respeito de louvor também, você tenta meditar, né, enquanto músico, principalmente quando eu não toco.
meditar mais ainda na letra das músicas. E eu penso que quando a letra realmente é bem bíblica, ela já prepara a palavra, ela já está pregando. Tá pregando. Maravilhoso. E eu acho que o direcionamento de louvor num culto, isso também é, eu vou dizer assim, que é o ideal. Não sei se é, quão isso é praticável. Mas, igual você falou, 2 horas, 2 horas e meia. Mas se você já tiver louvor, por exemplo, na Assembleia de Deus tem os louvores, né, anúncios, alguma coisa, mas enfim, liturgicamente louvor e depois palavra. Se os louvores tiverem uma linha, né, uma linha, vamos supor, teológica, e vier a palavra, eu acredito que você tende a cansar muito menos as pessoas, porque você está falando uma coisa coesa. Isso Quando é você tem um maravilhoso. culto que Isso os é temas maravilhoso. musicais divergem demais, Isso é maravilhoso. cara, a sua mente já tá. A mente pós-moderna já tá atordoada, vem a palavra, o cara já tá, ó, com a mente já bugada. Isso Aí aí entra que tanto a questão dos cantores, uma disputa no culto. é isso aí. De quem vira mais, E- do mais não tem um propósito de glorificação. Por isso que eu tenho um problema com essas músicas que são antropocêntricas, porque cada um vai estar mediante a uma situação. Por exemplo, eu quero um milagre na área da saúde. Se a música estiver falando de saúde, eu estou glorificando. Aí eu quero um milagre na área financeira. Aí a música está falando na área financeira, eu estou glorificando. Mas tipo assim, igual o Geel leu ali a passagem ali que ele citou o culto. A primeira coisa que eles fizeram foi encontrar Jesus. E o louvor é uma das primeiras coisas num ambiente de culto, né? Então se a gente chega e a música não aponta Jesus, então a gente já tá tudo errado. Já não tem. O princípio do culto já tá quebrado. Medley sem nexo. É isso aí, o Léo acabou de falar. O Léo acabou de falar disso. falei Olha que ele Não, jogou não, essa. Não, mas Não você falou falou... medley, Ele uma pessoa jogou só, essa, não. cara. Sim, mas ele falou de músicas que vem, Meu tipo, Deus. que não tem uma linha reta. reta. É isso aí, pô. Você tá, entendeu? por exemplo, O culto você não tá fica- falando de Deus aqui, você tá falando, não, é tudo sobre você. Aí depois você já... Espada você já fiada e cavalo branco. tá entendendo? Aí você já... Sabe- sabe- depois, A só gente, vai. cara, a gente precisa converter, cara. A gente precisa converter. A gente não pode deixar que esse mundo... Vem, deixa eu ler. A gente não pode deixar que esse mundo nos influencia, cara. Olha só, 2 Timóteo 3, 1 a 4. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, eu gosto de Paulo, que ele sempre vai falar sobre o que nós estamos vivendo, o nosso contemporâneo. Sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos. E aí ele termina, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Então, assim, o culto é um ambiente em que eu vou estar com Deus, só que eu estou preocupado com o meu deleite, Sim. com o meu prazer. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos converter, e eu digo num termo geral, porque se nós não percebermos, nós seremos também influenciados por este mundo. E... Pode falar. Não, eu só vou ler aqui o comentário. Mari Magalhães. Se não me falha a memória, essa daqui é amiga da Flávia Veloso. Nossa amiga, minha amiga, né? minha amiga. Eu vi aqui que... Tá em Portugal. Isso aí. Olha só que ela escreveu. Isso é muito desagradável. A primazia tem que ser sempre a palavra. Ter várias atrações no ambiente de culto e no final deixar um tempo mínimo para a palavra. Acho errado. Detalhe, comentário de pessoas de Portugal, tá? Olha aí. Mari, Deus Olha abençoe, aí. Só falta a prazer. sua avó, compartilha pra ela. Ah, publica isso daí, gente. Olha só. Estão chegando a 50 minutos já. Até mais um pouquinho já. 50? Então, Legal, Estamos chegando no final. legal. Que, vamos lá. Mas ainda falando sobre pregação, perdeu-se hoje o que é pregação? Uma verdadeira pregação, uma verdadeira exposição. Você chega para um pregador hoje, para a galera nova aí, e pergunte mesmo para ele o que é uma pregação. Não estou querendo respostas alegóricas que saem da mente, do coração dele. Mas o que é mesmo, do original. Vamos sentar, procurar e estudar. Porque como foi dito aqui, junto com a pós-modernidade, os nossos prazeres, eu vou pregar aquilo que a galera me chamou para pregar. Porque como foi dito, são eles que me colocam lá. Então quando você senta e vai ver o que é pregação, existem pelo menos 4 termos bíblicos, eu separei pelo menos 3, para a gente tratar aqui hoje. E o primeiro é o querusso, aparece mais de 60 vezes
no Novo Testamento, e ele traduzido é arauto, aquele que transfere e transmite a mensagem de um rei. Então toda vez que o arauto chegava para transmitir a mensagem deste rei, eles sabiam de quem estava vindo a mensagem e que o arauto não podia mudar a mensagem. E esta palavra é a que define pregação no Novo Testamento. Então, primeiro, devemos entender que a mensagem não é nossa, a mensagem é de Cristo, não pode ser mudada. Foi o que Paulo disse, baseado ainda nisso. Mesmo que se descesse um anjo do céu e pregasse outro evangelho... Mas eu não posso seja mudar nada, assim, dependendo do tamanho da igreja, não? E essa questão é muito interessante que tu fala, porque tem pregador que vai pregar e está mais preocupado com o efeito que a mensagem vai causar no público do que ser fiel ao conteúdo da mensagem que Deus físico. entregou. Sim. Do que o conteúdo que Deus Outra entregou pra ele. questão da pós-modernidade, o imediatismo. Sim. Entendeu? E ainda quando se fala disso, outras palavras também são utilizadas, que, por exemplo, o martúrio, a galera conhece mais o Marte. É porque a galera atual, eles falam muito de grego, mas não sabem o que é uma desinência. É a galerinha que pega uma palavrinha... Ô, profeta! Na faculdade. Pra galera do grego e do hebraico aí, que tem uma galera boa no grego e no hebraico aí. Quem dirá, não sabe... Não sabe só fala o que você tinha que Conjugar falar. um verbo em português que dirá em grego. Mas tá bom. Então, toda vez que essa palavra martúrio é usada no Novo Testamento, é para os acontecimentos de Cristo. Por quê? Hoje a gente chega, vou contar meu testemunho. Tem culto que é assim, tem um culto do testemunho. E o testemunho da minha vida, da nossa vida, pode sim edificar as pessoas. Ainda mais o ego delas. Mas agora... Transformar, não. Transformar é só o testemunho de Cristo. É por isso que certa vez, Cristo diz em Lucas capítulo 24, ide, pregai e testemunhai, que são coisas diferentes, porque pregando está transmitindo a mensagem dele e testemunhando o que ele passou. Corrobora as duas. E hoje em dia se perdeu isso, porque hoje em dia eu quero pregar o testemunho de Paulo, quero pregar o testemunho de Pedro, mas devemos entender que Paulo teve um grande ministério falando de Cristo. Pedro teve um grande ministério falando de Cristo. E eu vou falar de Paulo para quê? Claro que os ensinamentos deles é necessário para a igreja, o maior doutrinador. Mas a respeito de Cristo. O que deve ser pregado é a respeito de Cristo. É isso aí. Entendeu? Então a gente perde o foco da pregação. Uma vez eu conversei com o Jael. A galera de hoje em dia não sabe os pais da igreja, quem são. Me cita 3 nomes. Meu Deus, cara. Escute isso. A primeira pregação de Spurgeon, com 20 anos, quando ele se tornou pastor, o tema era a imutabilidade de Deus. Que isso, Senta para conversar com os ministros hoje. 20 minutos sobre imutabilidade de Deus. Eles não sabem falar sobre imutabilidade de Deus, pré-ciência, onisciência. Eles não falam 5 minutos com você. Deus, cara. Os caras perguntam, já leu um credo apostólico? Sabe o que é um credo niceno? Eles não têm a base da fé deles. Então, hoje em dia, a pregação perdeu o rumo. E é por isso que, por vezes, eu prefiro ficar em casa estudando ou à toa do que sair para ouvir eles. E aqui, rapidinho, não tem desculpa. Nós estamos no mundo da acessibilidade, irmão. Não tem desculpa. É melhor você entregar a carteirinha, como eu vi o pastor Paulo falando. Entrega a sua carteirinha. Sim. Ou então cumpre o seu chamado como convém o seu chamado. Não é verdade? Ainda falando sobre a questão da pregação, só lendo um texto aqui rapidinho, salmista, o Davi. Olha, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar. O desejo dele era morar na igreja todos os dias da minha vida. Para quê? Aí ele diz, contemplar a formosura do Senhor. Então no culto tem manifestação da glória de Deus. Depois ele diz, e aprender no seu templo. Então, culto que não ensina, misericórdia. Pode falar. Essa questão que vocês estão falando eu acho bastante interessante, de novo. Porque entra essa questão da pós-modernidade de querer tudo rápido, a gente pensa também que o ministério da palavra, a preparação dele é longa. Só que o que acontece hoje? A pessoa às vezes dá uma saudação que gera um efeito na igreja,
Aí já quer no outro dia já faz um cartaz lá e colocar agendas abertas. Meu Deus. Só que aí, por exemplo, às vezes ela não tem nem um ano de escola dominical, o mínimo do mínimo. Tem uma pessoa que eu conheci que na época estava pregando direto aqui na região. Aí eu lembro que eu falei pra ele, mano, vamos fazer um curso teológico, cara, vamos fazer um curso básico, você tá pregando, tem uma palavra maneira aí, tem futuro. Ele virou pra mim e falou assim, Felipe, o chamado de Deus na minha vida é grande e eu não tenho tempo para estudar agora. Amém. O resultado, que hoje nem na igreja ele está. Meu Deus, então, cara. aí que às vezes eu bato palma, às vezes, pra igreja mais tradicional. Porque o pastor que tá lá, maioria, passou num seminário teológico, tem anos de estudo, cuidou de uma igreja, foi pastor auxiliar, para depois estar na frente do púlpito. Agora, se tratando do nosso âmbito pentecostal, a gente vê que são poucos ministros que se preparam para exercer a palavra. E eu sempre falo com a galera lá da igreja. Se você vai fazer sua esposa teve trabalho de parto. Se o médico não tivesse estudado, você deixaria o médico fazer o parto nela? E isso é muito... Pode falar. Então, a gente que é ministro, não é só a vida material, física, mas a eternidade das pessoas, muitas vezes, que está nas nossas mãos. É isso aí. Entendeu? Então é algo muito perigoso que acontece hoje no nosso meio. E isso é tão perigoso a ponto de que as pessoas não conheciam a Cristo por causa de uma falsa interpretação. Quando Cristo chega e os zelotes na época de Jesus vão receber, Cristo chegou com o poder de Moisés, de ser um líder, o poder espiritual de Elias, e como Davi vai ser um grande rei. E Cristo falou, calma, eu não vim bater em ninguém não. Eles não conheciam a Cristo por causa de falsa pregação. Quando Jesus foi ter contato com os judeus, eles diziam, rapaz, é pecado comer sem lavar as mãos. Aí ele falou, não faço a interpretação de vocês, leis de Deus. Então isso te impede muito de conhecer a Deus, de conhecer a Cristo. E isso vai interferir na sua eternidade. Eu estou, rapidinho, eu estou sendo preparado para ser enviado. Eu vi essa semana um testemunho. John Piper, ele fez um trabalho muito grande no Chile, missionário. Um rapaz dos Estados Unidos ligou para ele e falou assim, John, meu sonho é ir para o campo missionário, deixa eu ir com você, deixa eu ir, a minha vida está pronta. Aí o pai falou com ele, você tem um estudo teológico consolidado? A gente está precisando. Ele diz, não, eu quero entregar a minha vida na obra. Ele diz, tá, tudo bem, mas você já fez um seminário, você já leu a Bíblia? Ele disse, não, pai, assim, eu estou pronto a entregar a minha vida inteira. E ele diz assim, o campo missionário não precisa da sua vida, precisa da vida de Deus. E você só sabe da vida de Deus estudando a palavra de Deus. O pai mandou essa... Fica com a sua vida aí. A gente não precisa da sua vida. A gente precisa da vida de Deus. Perfeito. Olha só. Infelizmente a gente vai concluir. A gente precisa encerrar. Porém, o Ludwig vai fazer a última pergunta. A gente responde. Cada um se despede. E a gente vai pra casa. Ótimo. Aí eu entrego a bênção apostólica. Já aproveito para mandar um abraço aí pro meu amigo Kevin, o homem, o varão, amigo Natan aí que tá assistindo a gente. O Kevin perguntou aqui, falando sobre ritmos, o que acham sobre funk e outros ritmos dentro da igreja? Posso usar aquela alegoria? Por que você começou rindo? Nosso saudoso tio Nico definiu isso como sopa no pinico. Por exemplo, eu pego um pinico aqui, lavo ele e coloco para vocês comerem. Já falar, Newton, é um pinico. Eu vou falar, mas tá limpo, pode comer. Mesma coisa são tais ritmos dentro da igreja. Talvez, pode ser nem pecado, mas é sopa no pinico. Não é para estar ali, não é ali que se come. Entendeu? Pode estar limpo, pode não ser pecado, mas não é para estar ali. Tem prato, tem o que se fazer e coisas melhores para utilizarmos. A gente tem um Léo aqui que também é músico, né? E ele é mestre na música. Tem a questão do sagrado, né, Léo? Sim. Tem a questão do sacro, né, Léo? Eu acho que tem ritmos que não promovem uma adoração consciente. Consciência. Se o ritmo vai estimular a sua carne, É isso aí. poxa, cara, É já isso aí. esquece. Independente de onde veio, cara, não faz sentido, né?
aquele ritmo não promove aquilo que o culto precisa. Verdade. É uma questão também de solenidade, né? Sim, Na tem solenidade formalidade, você né? precisa estar bem consciente do que está acontecendo ali. Existem situações rítmicas que te ajudam nessa questão. Sim. Já existem situações que te tiram dessa questão, né? Então, Verdade. E no caso, qual que seria o certo? Então, Porque tem um monte. falando de história, chegou-se um tempo da igreja em que quem definia-se o ritmo da igreja eram sim os líderes, entendeu? Agora, qual é o certo? Aí é com eles também. a gente, não. A gente Sem poderia... bater o martelo. A gente Sem pode bater o martelo. definir com aqueles que se aproximam mais do termo sacro, sagrado e de solenidade. Entende? Dependendo também de situações, porque quando você vai para os salmos, você tem os louvores de júbilo, né? E o povo de Deus lá na Bíblia amava os louvores de júbilo, que é uma alegria para o corpo. Mas existe também os louvores da solenidade, do reconhecimento de Deus. Uma coisa que eles não mudavam era o conteúdo, porque mesmo com a questão do júbilo, era teologia pura. Mas e se for um funk com conteúdo? Mas aí a pessoa não vai... O funk não conecta Eu com acho o que raciocínio. o errado é no ambiente de culto. É isso que eu tô Até porque a falando. gente sabe que a Porque música geralmente, mexe com né, emoção, pô. essa questão festas era uma outra questão, tá? Perfeito. Tá? Festas no povo de Israel era uma outra questão. Nem sempre era um culto. Nesse contexto, o que você acha sobre teatro e dança no culto? Eita, Jesus. Eu falei que eu Próximo preciso. podcast. Eu falei que eu preciso concluir essa pergunta pro próximo. Calma aí, que dentro do assunto aqui fizeram uma outra pergunta. Mas por que no departamento das crianças tais ritmos tornam-se bonitinhos? Aí é uma questão. Olha, eu nunca vi um ritmo... Não, tem funk. Tem. Olha, vou Tem falar funk. pra você. A gente poderia fazer uma análise aqui, tá? Mas existem funks e funks. Eu vou dizer que o que eu Células acredito... rítmicas. Não é nem aquele assunto lá, não. Mas assim, se eu já provavelmente vi isso, mas eu não identifiquei uma batida musical que explorasse sensualidade, mesmo sendo música infantil. Eu já vi funk sendo aplicado nisso, mas eu não vi uma predisposição nisso, entendeu? Então é um caso que tem que ser analisado especificamente. No genérico, obviamente, não. Eu gosto de uma frase assim, ó. Quem tem tendência de cair no abismo, não ande na beirada. Perfeito. Existem coisas que a gente tem que evitar. O apóstolo Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Essas coisas que convêm, talvez ela não é pecado, mas ela é um erro que te aproxima. Eu gosto do texto fugir da aparência do mal. Às vezes a aparência do mal não é o mal, mas se parece com o mal. Então, entende? Eu acho que a vida do cristão, ela é uma vida muito cara para ser levada de qualquer forma. Verdade. Entende? Então, quanto mais você puder evitar, pensar... Por exemplo, se você pega uma galera que conhece Bíblia, por exemplo, eu curto Diante do Trono Kids, irmão. É Bíblia pura, é louvor, é melodia lindas. Então tem um louvor, foi no alto do monte que levantaram uma criança cantando. Aí depois eu tenho dificuldade com a linha embaixo, porque tem o pinguim, e não sai do pinguim. Então assim, sabe? E essa galera tá instruindo os nossos filhos. Então lá em casa eu já falei, né? Eu tenho um menininho de 5 anos. Se não for, né, a galera da Adventista, meu filho ouve Adventista, é a galera da Batista, né? Porque não dá, existem coisas que a gente precisa evitar. Se despede. Como foi tratado aqui hoje sobre pós-modernidade, prazer, hedonismo, narcisismo, quero me despedir com uma frase bem famosa, que tolo é aquele que por causa de uma gota de prazer beberá do mar da ira de Deus. Assim, estou me despedindo. Fiquem com Deus. Ele falou que vocês vão pro inferno. Só fala. Traduzido. Galera, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Minha segunda aparição aqui em frente às câmeras. Quero parabenizar o Eli Everton, né? Não como alguém que faz parte do projeto, tá? Mas eu sempre ouço de outras pessoas falando assim, cara, o projeto do Eli Everton
é diferenciado, é bacana, tem foco, que sempre está falando de palavra, sempre dentro do nosso contexto, né, litúrgico, e eu acho que não é por outro motivo que esse projeto tem dado certo e que Deus continue te dando mais projetos, mais planos e que ano que vem a gente esteja aqui no 2 anos. É o sangue. Se despede. Tu? Galera, só agradecer a Deus por essa oportunidade de botar a cara aqui na câmera. Você fica ali atrás ali só. Fichei esse menino aqui, tá, gente? Fichei, tá? Peguei a CLT dele. Tô só esperando o cachê sair. Não, isso aí é uma conversa pra mais pra frente. Brincadeira, E é isso, eu espero que aí, ano que vem, talvez na próxima mesa eu apareça aí. É isso. Se Deus permitir. Uma vez por ano. Eu gostaria de agradecer aí o Terremoto pelo convite. Melhor agenda que você já fez, tá? Só esse aí, né? O homem soprou teu nome. Não, tô pregando a igreja dele. Não, é pra você se despedir! É pra você se despedir! Mas enfim, quero parabenizar também o LF pelo trabalho. Apesar de ele não dar muita moral, mas ele é meu amigo, gosto dele pra caramba. Deus continue abençoando. E isso aí, galera. Eu posso cortar rapidinho? Não. Só porque, poxa, começou na sala da Uja. Hoje tá aqui fazendo um ano. Deus abençoe. Eu quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui. E de tudo que nós falamos, se eu tivesse que escolher um texto bíblico para você hoje, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Rogo pela compaixão de Deus. Intercedo, peço, suplico, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. Uma palavra difícil para os dias de hoje, mas é Bíblia. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agradeço o Elieverton pela participação. Acredito que nós estamos sendo preparados aí para ser enviados. E é provável, eu só assistir vocês de longe, mas é uma alegria poder conhecê-los. É uma despedida também, né, profeta? Vai abandonar a gente, né? Tem um povo esperando a gente ali naquele país. Você vai ver lá o Messi, né, pô? Pelo menos eu serei um campeão mundial lá, né? Porque aqui não teve. Aqui não teve. Espero na próxima, eu vou estar lá. Eu espero de coração, né? Quando nós retornarmos, a gente poder pelo menos tomar uma Coca-Cola legal. Coca-Cola Crente, agora é café. Alô? Não, eles não estão me patrocinando, não. Ai, meu Deus. Salgados Rocha. Água. E eu quero aproveitar e dizer que é muito bom conhecer vocês. Newton, Léo, Ludwig, Terremoto, Felipe. Muito bom conhecer vocês e vou levar vocês comigo em todo o ambiente em que nós estivermos. Eu vou lembrar de amigos que preocupam com as escrituras como eu me preocupo. Gente, eu também quero agradecer, tá? Muito obrigado por vocês terem aceitado todos os episódios. Eu sou chato, né? Que quando eu publico, eu mando pra vocês, porque vocês precisam me ajudar. Tá certo. Ó, comenta, gente. Comenta não. Compartilha, tá ok? E é só sucesso. Quero agradecer também, já agradeci no início, né? O Léo, porque, pô, tudo que aconteceu, né? Também é por causa do Léo, entendeu? Eu tenho a ciência disso. Que se não fosse o Léo também, entendeu? Eu teria desistido, tá? Eu teria desistido. Porque a realidade que eu tava era outra, né? Aí Deus colocou o Léo aí na nossa vida e é só vitória. Bora pra frente, nós temos alguns projetos aí esse ano e é isso. Chora. Gente, fica por aqui. Deus abençoe vocês. Já mandou Até pra mais. tua avó? Isso, manda pra sua avó. Compartilha.